Vamos continuar então a segunda parte, Apocalipse 7. Vamos ler aqui a partir do 9. Vamos 7, 9 até o 17. Apocalipse 7, a partir do 9. A partir do 9 até o 17. Bem? 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram eles? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém? Amém, vamos lá. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Do ponto de vista dos homens, os selados são uma multidão inumerável. Enquanto que no primeiro ponto, o Carlinhos explicou que os selados tinham um número para Deus. Deus sabia quantos iriam ser salvos. Deus tem registrado no livro dele o nome de cada um de nós. No nosso ponto de vista, como homens, olhando para essa multidão, ela é uma multidão inumerável. Nós não conseguimos ter ideia, nós não temos dimensão de quantas pessoas são as que vão estar diante do trono. Nós não temos noção disso. Não tem como. Digamos que eu morra amanhã. Não tem como você saber se eu fui para o céu ou não. Quem sabe é Deus. Deus sabe o nosso coração. Não tem como os homens julgar. Essa igreja, ela é uma igreja séria, então daqui todo mundo vai para o céu. Agora essa igreja eu já não acho tão séria, eu acho que eles não vão para o céu. Nós não temos como julgar isso. Não tem como eu olhar para você e falar: você é salvo. Quem sabe isso é você e Deus. E Deus vai selar você. Como o Carlão comentou, o Espírito Santo vai estar selando você. Mas como a Bíblia nos ensina, o Espírito Santo pode ser apagado, extinguido. Esse selo que está em você agora, ele pode ser alterado conforme a sua comunhão com Deus. Isso pode ser mudado conforme a sua comunhão com Deus. Então essa multidão que vai estar perante o trono, nós não temos como aqui da terra julgar e saber quem vai estar perante o trono de Deus. Mas algumas coisas nós podemos saber, como por exemplo, quem estiver ali diante do trono vai continuar com a sua individualidade. Ainda vão ser indivíduos perante Deus. Deus não vai olhar assim a multidão e ver uma massa de gente como se fosse um só. Ele vai saber o nome de cada um individualmente. O ancião perguntou: quem são essas pessoas? De onde que elas vêm? Quem são elas?
Qual o nome delas? O que elas passaram? Como que elas conseguiram alcançar a salvação? Quando elas alcançaram a salvação? Cada pessoa dessa multidão terá uma história individual. A individualidade continuará presente perante Deus. Senão também não ia ter como ter o julgamento. Se fosse um só, uma massa só, não ia ter como ter o julgamento final. Cada um vai passar perante Deus e as suas ações vão ser julgadas. Como Paulo diz, vão ser colocadas à prova pelo fogo. Se nossas ações foram palha, madeira e feno, queimam, acabam. Mas se foi ouro, então vai ser cada vez mais purificado perante Deus. Então a nossa individualidade com Deus continua, ok? E também, por ser uma igreja inumerável, ela é uma igreja universal. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Quando ele falou assim: olha para o céu, Abraão, dá uma olhada aí para o céu. Consegue contar essas estrelas todas? Em Jó, fala que Deus sabe o nome de cada estrela. Em Jó fala. Mas Deus falou para Abraão: ei, você consegue contar as estrelas do céu? Olha a areia da praia. Você consegue contar cada grão? Isso é o número da sua descendência. A descendência de Abraão perante os homens foi Isaac. Só, o único filho de Abraão foi Isaac, o filho da velhice. Mas espiritualmente, esse povo, essa multidão perante Deus, são descendências de Abraão, porque vem da mesma fé que começou com Abraão. Abraão é o pai da fé dessa grande multidão. Por isso que tem aquela musiquinha, né? O pai Abraão tem muitos filhos ele tem, né? Você é um deles, eu sou também. Louvemos ao Senhor. Então, na fé, no modo de crer, no modo de se relacionar com Deus, Abraão foi o primeiro. Então, essa descendência que nós fazemos parte, que estará perante Deus, vem dessa promessa dada a Deus para Abraão. Ok? É uma igreja universal porque vai estar todo mundo lá. Deus não vai fazer distinção de ninguém. Certo? Se alguém morrer no espaço, vai estar lá. Se alguém estiver na nave espacial, morrer lá, vai estar lá. Se alguém morreu no naufrágio de navio no Triângulo das Bermudas, vão estar lá também perante Deus. Se alguém morreu numa ilha esquecida lá na Nova Guiné, também vai estar lá perante Deus. Deus não vai fazer distinção de ninguém, lugar nenhum. Perante Deus, aí então perante Deus não vai ter ricos, pobres, bonitos e feios, loiros, cabeludos, carecas, e assim por diante. Não vai ter distinção. Não é o físico, não é o que conta aqui na terra que vai contar perante Deus. Perante Deus é a igreja universal, todos perante Deus. Bem? Outro ponto ali, ó. Ela é então também uma igreja pura. Peraí que eu me perdi aqui. É uma igreja pura. Aqui no 9, ó. 7:9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Uma igreja pura, vestes brancas. Essa multidão vai estar vestida de vestes brancas. Vai ser uma igreja pura, a igreja viva do Senhor. Pausa e vamos abrir aqui antes de nós voltarmos. Vamos abrir aqui um espaço. Maranata Fellowship é uma igreja, instituição. Logo vai ser legalizada.
é instituição. Maranata Fellowship. A igreja Maranata Fellowship é instituição, ela não é igreja viva de Deus. Instituição. Você é a igreja viva de Deus. Você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você que vai usar vestes brancas. Você é a igreja viva de Deus. Você. Não a Maranata. Nós fazemos parte da Maranata. Mas a Maranata, a instituição, é a igreja instituição. Denominação. Uma placa. Mas nós, pessoas a quem Deus dá o valor e por quem Ele morreu na cruz, nós somos então a igreja viva. E é essa igreja que vai estar perante Deus. Essa igreja. Não vai ser assim, vai estar perante Deus a ala, aqueles que vieram da igreja Maranata. Todo mundo, Maranata! Aqui que veio da igreja Missão Apoio, Missão Apoio! Não, não vai ter as alas das igrejas, vamos ser um só. Por isso que quando afirmam que a igreja vai mal, a igreja não está indo bem, a igreja está passando por dificuldade, a igreja em instituição pode estar indo mal, mas a igreja viva de Deus vai indo muito bem, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez sendo lavada, remida, porque o sangue do Cordeiro, como nós vimos aqui em Apocalipse 9, o sangue do Cordeiro é quem tem nos lavado e nos purificado. É o sangue do Cordeiro que nos faz ser a igreja viva de Deus. É o sangue. A igreja não foi purificada pelo sofrimento, mas ela é purificada pelo sangue. Estamos na página 77, tá bom? Dá possível, esqueci de avisar vocês. Ok? O ponto 4, tá? A igreja não foi purificada pelo sofrimento, mas pelo sangue. Ou seja, não é por obras, não é por sofrimento. Eu tenho que sofrer para que eu possa então merecer o céu. Não. Você vai sofrer sim, mas não é isso que vai te levar para o céu. O que te purifica é o sangue do Cordeiro. Eu estou sofrendo aqui para pagar os meus pecados. Não. Você está sofrendo porque você pecou. Isso é fato. Ok. Mas esse sofrimento não vai pagar pecado nenhum. É apenas consequência do pecado. O pecado, ele é lavado, remido, perdoado na cruz, pelo sangue de Jesus, totalmente derramado naquela cruz. Isso perdoa os nossos pecados. Amém? Outro ponto ali? É uma igreja que tributa a Deus a sua salvação. Aqui no 10, tá bom? Essa multidão então clama em alta voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa multidão sabe de onde que veio a salvação. Veio lá de João 3,16. Vamos falar junto? João 3,16? 1, 2, 3. Isso, até a criançada, muito jovem. Veio de Deus por amar tanto o mundo e do seu Filho que foi morto por nós. A eles pertencem a salvação. E eles deram isso para nós. De graça. Não é por obras, não é por trabalho, não é por esforço, não é por fazer muito, não é por fazer obras boas, não é porque então eu faço uma coisa ruim e uma coisa boa, né? A coisa boa não é uma coisa ruim. Não. Não. Obras é outra coisa. A gente pode entrar numa outra vez em relação a isso. Obras têm o seu valor perante Deus, sim. Mas para a salvação, não. Para a salvação, obras não têm valor nenhum. Você não merecia ser salvo.
Eu não merecia ser salvo, e deveria ser assim, e é assim. Nós não merecemos a salvação, mas somos salvos graças a Deus, graças a Jesus, o Cordeiro, que morreu na cruz por nós. Ok? E essa igreja, então, ela se une com as vozes celestiais para exaltar a Deus. 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja não está sozinha nessa adoração. Todas aquelas figuras maravilhosas que nós vimos lá em Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas essas criaturas vão estar junto conosco, prostrados perante Deus, adorando a Deus. Não há nenhuma criatura, nenhuma, nem o diabo, não há nenhuma criatura que perante Deus não vá se curvar e reconhecer a soberania, o poder, a honra, a glória, as ações de graças que Deus é merecedor. Não tem ninguém, nada, não tem nenhuma criatura que não vai adorar a Deus. E você vai estar lá, adorando esse Deus. Não porque, então eu estou aqui no céu, se eu não me ajoelhar aqui, então vai cair um raio aqui, vai me fulminar e vai me mandar para o inferno. Não, perante Deus, você naturalmente, você vai se prostrar e adorar a Deus. Não por medo, mas por respeito, por reconhecimento. Porque afinal de contas, as minhas vestes foram lavadas. Afinal de contas, eu não era merecedor de salvação e eu fui salvo. Afinal de contas, eu, criatura, tenho a honra de estar perante Deus. E não só isso, ao que vencer, vai se assentar no trono junto com Ele. Ao que vencer, vai ter uma pedrinha branca com o nome escrito. Ao que vencer, o seu nome vai estar escrito em colunas do templo de Deus. Ao que vencer, vai ganhar do maná de Deus. Ao que vencer. Ao que vencer. Não vai ser só, vou estar ali ajoelhado porque eu não tenho outra escolha. É porque eu sou a igreja viva e eu entendo quem é Deus. E eu amo a esse Deus. Por que a gente bate tanto na questão de vamos aprender da palavra de Deus, vamos entender a Bíblia, vamos conhecer a Deus, vamos entender quem é Deus? Porque você vai estar perante Ele. Você vai estar perante Deus, e você só vai estar perante Deus e se prostrar perante Ele se você reconhecer quem Ele é. E você só vai reconhecer Ele aqui nessa terra, lendo a palavra dEle, convivendo com Ele, andando com Ele, mudando a sua mente, mudando as suas ações. Só assim você vai enxergar quem Deus é e como Deus enxerga você. Então você vai entender o que é ser a igreja viva, lavada e remida e prostrada perante o trono. Se você não entender isso, você não vai estar lá. Você não vai estar lá. Se você não entender isso, você não vai fazer parte dessa multidão inumerável perante Deus. Você não vai estar prostrado perante o trono. Se você não entender isso, você não será a igreja viva de Deus. Ah, mas eu creio na cruz. Ótimo. Primeiro passo. Eu acho que aqui não tem mais ninguém no primeiro passo. Não tem ninguém aqui que ainda precisa entender que Jesus morreu por você na cruz. Porque quando eu falo, Jesus morreu por você na cruz, porque Deus te amou, você fala amém, porque você acredita nisso.
Você já deu o primeiro passo. Mas quantos passos a mais você já deu nessa caminhada? Quantos passos a mais você já andou? Você aceitou Jesus na sua vida. O sangue do Cordeiro te lavou e te purificou. Ótimo. Mas você segue caminhando. E se você não seguir caminhando com o Cordeiro, as suas vestes se sujam de novo. Porque o mundo é sujo. O mundo é sujo. E você vai caminhando e as suas vestes vão se sujando. Você vê alguma coisa, se suja. Você pensa alguma coisa, um mal de alguma pessoa, se suja. Você fala alguma coisa errada, te suja. As suas ações vão sujando você. E o Cordeiro precisa estar ao seu lado. O Cordeiro precisa estar caminhando com você. Você precisa caminhar junto dele. Para que quando tiver uma poça de lama, ele te avise. E você se desvia daquela poça de lama. E anda em santidade. E aparece uma outra poça de lama, ele vai te falar e você vai se desviar daquela poça de lama. Você vai andando em santidade. E quando você for pisar na poça de lama, o Cordeiro vai ser a sua rocha, a sua base. E ele vai se sujar por você, para que você continue com as suas vestes brancas. Para que você chegue no último dia, perante o trono, com as suas vestes limpas, brancas. Então você possa se prostrar e ajoelhar. Então, adorar a Deus, junto com os anciões, junto com os 4 seres, junto com toda a multidão, a noiva de Cristo perante Deus, louvando e engrandecendo a esse Deus. Amém? Sobre o Cordeiro a gente vai falar mais daqui a pouco. Vamos mudar aqui? Terceiro ponto. Vamos falar sobre a procedência, a identidade e a missão eterna da igreja, que ela é, então, glorificada. Ok? Vamos falar da procedência, identidade e missão. Primeiro ponto, a procedência da igreja. No 13:14. Apocalipse 7, 13, 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Então eu respondi: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. De onde a igreja vem? De acordo com o ancião, eles vieram da grande tribulação. A igreja veio da grande tribulação. Como o Carlinhos falou agora há pouco, a igreja não vai ser livre da tribulação, mas só que ela vai ser livre na tribulação. É dentro dela. A igreja passa por tribulações. Você já passou por tribulações. Eu já passei por tribulações. Nós, como igreja, passamos por tribulações. Nós não somos livres dela. Afinal de contas, no mundo, nós temos aflições. Passamos por dificuldades. Mas a igreja, ela sabe passar pela tribulação. Porque no meio dela, ela encontra a solução. No meio dela, ela encontra o socorro. No meio dela, ela encontra quem vai estar ajudando ela. Ela encontra esperança. Ela encontra salvação. Toda quarta, terça, quarta, sexta, a gente ora pelos fracos na fé. Para os irmãos que passam por dificuldade na sua caminhada cristã. Se você não sabia sobre isso, é porque você não vai. Recomendo que você vá nas reuniões de terça aqui no templo, quarta em Hiro, em Hachomatsu, em Seno, e sexta lá na casa do Armando. A gente ora, é o ponto 6 da nossa oração, a gente ora pelos que estão fracos na fé. Aí você ora, Deus abençoa esses fracos na fé, fortalece eles, porque eles estão fracos na fé.
Amanhã pode ser você. Não, eu sou um crente maduro, eu não tenho altos e baixos. Não estou falando de altos e baixos, estou falando de tribulação. Tribulação, todos passamos por tribulações. Todos passamos por dificuldades. E não é na questão espiritual apenas. Todo mundo já passou por um tempo difícil na vida financeira. Todo mundo já passou um tempo difícil na sua vida de casal, na sua vida como pai, como mãe. Todos nós passamos por tribulações. E é no meio dela que a igreja sai vitorioso. É no meio dela. É no meio dessa tribulação que a igreja viva de Deus permanece com as vestes limpas. Porque é fácil ficar com as vestes limpas quando tudo vai bem. É fácil estar com as vestes limpas aqui no culto. É muito fácil. É muito fácil. Até quem não é igreja viva consegue. Mas a igreja viva está no meio da guerra. Está no meio da briga de lama. E ainda permanece com suas vestes limpas. Pura. Está no meio da briga de comida, voando torta, pudim, sorvete, macarrão, para tudo quanto é lado. E a igreja viva está ali no meio e permanece com as vestes limpas, porque ela encontra quem dá esperança, encontra quem protege, encontra solução e esperança na grande tribulação. É no meio dessa tribulação que a igreja viva se encontra. É no meio dessa tribulação que ela vai ser então tirada e colocada perante o trono. Vai ser do meio dessa tribulação, vai ser no meio da guerra de lama. Aqueles que estão limpos, esses que vão ser pegados e colocados perante o trono. São aqueles que estão no meio da obra, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no meio da vontade de Deus, aqueles que não são aqueles que estão apenas sentados, vendo o show acontecer. São aqueles que estão fazendo o show. Não são aqueles que estão sentados, olhando o reino de Deus crescendo. São aqueles que estão trabalhando para fazer o reino de Deus crescer. Estão no meio da obra e permanecem limpos, permanecem puros. Eu estava feliz que eu comecei um serviço novo e passou uma semana e minha roupa limpinha. Eu tenho uma roupa bem clara, a roupa limpinha, costumava sempre ficar sujo, né? Eu falei, que legal esse serviço aqui, né? Roupinha limpa, que joia, faz um tempo que eu não vejo isso. Mas eu estava aprendendo. Eu era apenas um aprendiz, fazia pecinha pequena que não sujava. Essa semana o negócio começou a ficar mais feio. E eu cheguei em casa tudo sujo. Porque eu comecei a fazer peças maiores, porque eu fui crescendo e entendendo como funciona o serviço. Então começa a me sujar um pouco mais. Aí um rapaz que está lá mais tempo, ele limpinho, faz as mesmas peças. Eu falei, como é que você mantém a sua roupa limpa assim? Eu falei, tem jeito, né? É você saber aonde você encosta, que peça você pega. A peça suja você limpa ela antes de você trabalhar com ela. Eu falei, é a questão de você aprender como funciona. Eu falei, aí, o reino de Deus. No começo, é fácil manter a roupa limpa. Muito, muito simples. Me converti, minha roupa está limpinha, é molezinha deixar limpa. Aí eu olho aquele crente velho e falo, como é que ele não sente isso que eu sinto agora com tanto tempo de caminhada? Mas eu vou crescendo, amadurecendo, eu vou me envolvendo e eu vou vendo como as coisas funcionam. E se eu não aprender com Deus, como manter as minhas vestes limpas, eu me sujo. Eu me sujo. Dentro da igreja eu me sujo. Aí daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco eu abandono. Daqui a pouco eu deixo a fé. Daqui a pouco eu pensar, no mundo ou aqui dá na mesma. Lógico, porque eu não aprendi com Deus como trabalhar sem me sujar. Como manter as minhas vestes limpas. Como fazer isso. Você quer saber como fazer isso? Aprenda com Deus. Leia a Bíblia. Ore. Busca a Deus. Fala, Deus, eu quero ter as minhas vestes sempre limpas. Sempre puras. Como é que eu faço isso? Eu vou lá perguntar para o pastor. Vou lá perguntar para o Carlão. Vou lá perguntar, não sei para quem, não sei para quem. Busque de Deus, irmão. Aprenda com Deus. Deixa Ele te ensinar.
Ora, ajoelha, gaste tempo perante Deus, leia a Bíblia. Passe um tempo com Deus e deixe que Ele te ensine. Ele é o melhor mestre. Ele é o mestre dos mestres, o melhor de todos. A identidade da igreja, capítulo 14. Respondi, E então ele disse, né? São esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes. Perdão, de novo aqui. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Qual é a sua identidade? É uma igreja remida e salva pelo Cordeiro. Essa é a sua nova identidade. Nasceu de novo. Identidade de Cristo em você, em mim. A igreja tem a identidade de Cristo. Eu perco a minha individualidade? Não. Continuo sendo o Ed, mas agora então eu tenho uma nova identidade. Eu tenho agora um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Agora então eu tenho novos princípios, novas prioridades. Agora então eu tenho uma nova vida. Agora então eu mudei as minhas ações para que eu possa então seguir ao meu Cordeiro. Terceiro ponto. Muda para mim, vou negar o slide. A missão. Qual é a missão da igreja? 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles então o seu tabernáculo. Então, missão, ponto A da missão, a adoração. Igreja viva adora. Igreja viva adora. Igreja viva tem o princípio da adoração natural na sua vida. É natural você adorar a Deus. É natural você cantar louvores a Deus. Não só no culto. É natural a igreja ter cânticos espirituais espontâneos. É natural isso. Mas eu não tenho chamado de músico. Não estou falando de chamado. Estou falando de adoração. Mas eu nem canto bem. Adoração espiritual em espírito e em verdade. É a adoração que você tem perante Deus, não perante os homens. Mas eu tenho até vergonha de cantar na frente dos outros. Perante Deus, não perante os homens. Essa é a nossa missão como igreja, adorar a Deus constantemente. Constantemente. B, comunhão, a intimidade contínua com Deus. É ter essa intimidade. Aqui fala sobre nós estarmos constantemente no tabernáculo de Deus. Estar no tabernáculo de Deus é estar na casa de Deus, estar com Deus, estar tabernaculando, estar vivendo, estar habitando, estar caminhando com Deus, intimidade, tendo intimidade com Deus. Nós só temos intimidade com alguma pessoa quando você passa tempo e convive com essa pessoa. Isso é comunhão. Isso é ter comunhão. Deixa eu ver aqui, a Vera. Eu não tenho muita comunhão com a Vera. Eu vejo ela só nos cultos, nas reuniões. Eu não posso dizer que eu tenho intimidade com ela. Eu não sei nem o tipo de comida que ela gosta. Eu não sei nem que número de sapato ela calça. Eu não sei nem que shampoo que ela usa. Mas a Miki, eu já conheço melhor, porque eu convivo com ela. O Carlinhos, eu trabalhei muito tempo. Carlão, muito tempo. Intimidade. A gente senta e conversa um bom tempo, tranquilamente. Porque tem intimidade, convivência, comunhão. Eu vou sentar com a Vera, eu vou ter que ficar caçando assunto para começar a ter uma comunhão com ela, porque nós não temos tempo junto.
E com Deus? Eu sento com Deus. Eu vou ter um tempo de oração com Deus. Quanto tempo eu consigo ficar conversando com Deus? 10 minutos? 2 minutos? Meia hora? O dia todo? Quanto de comunhão eu tenho com Deus? Quanto de comunhão você tem com Deus? Quanto você conhece de Deus e quanto que você deixou que Deus conhecesse de você? Essa é a missão da igreja, se relacionar com Deus. Ter comunhão com Deus. A gente fez uma dinâmica na oração de quarta, eu dei uma folhinha de oração para cada um. Eu falei, ore só por esse motivo só. Fique só com esse. Converse com Deus só com esse. Por quê? Para que você pratique conversar com Deus e ter assunto com Deus com um assunto só. E se eu conseguir ficar com aquele único, vamos ver, eu vou orar pelo Japão. Eu conseguir ficar 20 minutos conversando com Deus sobre o Japão, estou bem. Estou indo bem. Agora, se passou 3 minutos, Japão, Deus abençoa o Japão e abençoa, salva o Japão, o japonês. Isso aí, Deus, o Japão salva e não tem assunto. Não tem conteúdo para conversar com Deus. Então, a minha comunhão com Deus está com uma dificuldade aí. É hora, então, de eu passar mais tempo com Deus. Falando com Ele e ouvindo Ele. Falando com Ele e ouvindo Ele. O que muitas vezes nós fazemos é ter comunhão, queremos ter comunhão com Deus e nós só falamos. E falamos, lamentamos, falamos, estou tendo comunhão com Deus. Não, você está monopolizando a conversa. Só você quer falar? Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Ouça Deus. Deixa Deus falar com você. Outro dia eu fiquei 1 hora, porque eu estou com dificuldade no meu serviço, em casa, com o meu pai, com a minha mãe, estou com doença, dor de cabeça, eu estou com dor no esôfago, e também o meu avô está passando mal, eu despejei tudo na presença de Deus, 1 hora, isso que é comunhão. Não, isso não é comunhão. Não é. Imagine eu ligando para você, e passar 1 hora lamentando da minha vida. 1 hora lamentando. Ligar ali para o Sérgio, pastor, está difícil, porque a minha esposa, porque os meus filhos, porque o meu trabalho, porque minha vida, porque a minha unha encravada, porque a micose que está no meu pé, e 1 hora ali reclamando com o pastor, sem deixar que ele fale nada, e quando ele vai falar, ok, obrigado, tchau, desligo. Que comunhão foi essa? Que conversa foi essa? Foi um desabafo. Monopolizei a conversa, enchi as paciências, ficou cansado e no final para mim não mudou nada. Só falei. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Agora, Deus chamou a igreja para ter comunhão com Ele. A igreja viva, ela ouve Deus falar. Eu vou lamentar também perante Deus? Eu vou, faz parte da comunhão. Mas eu também vou contar as minhas vitórias, também eu vou me alegrar com Ele, também eu vou ouvir o que Ele tem para me falar, então também eu vou obedecer o que Ele está falando, vamos compartilhar sonhos e vamos realizar sonhos juntos e vamos crescer juntos. Isso é comunhão, isso é a amizade. Daqui 1 ano, a nossa amizade vai estar num nível totalmente diferente de 1 ano atrás. E como está o teu relacionamento com Deus de 1 ano atrás para agora? Melhorou? Piorou? Ou continua igual? A igreja viva só melhora. É de glória em glória. Só melhora. Se não melhorou, e se até está pior do que antes, as tuas vestes estão se sujando. Você está ficando com as vestes sujas. E sem estar com as vestes alvas como a neve, nós não vamos estar perante o trono de Deus. Temos que ter nossas vestes alvas como a neve, senão negativo. Ponto C. Ausência completa
de sofrimento. Essa parte todo mundo gosta. Vamos lá, versículo 16. A nossa missão como igreja lá no céu. Jamais teremos fome, nunca mais teremos sede, não cairá sobre nós o sol, nem ardor nenhum. Sem fome, sem sede, acabou a tribulação, acabou a angústia, é lá no céu. Acabou. A nossa missão vai ser ter uma vida plena como Deus programou que fosse. Deus criou o homem para ter uma vida plena. Deus criou o homem para não sentir fome, nem sede, nem fadiga, nem cansaço, nem morte. Deus criou o homem para ser pleno. E essa plenitude, Deus vai dar de novo para nós, como a igreja viva. Vai dar de novo para nós, sem sofrimento. Faz parte da nossa missão. E o D, nós teremos presença completa da plenitude de vida. E aqui então nós terminamos. 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as suas lágrimas. De novo. O cordeiro que se encontra no meio do trono o apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu li certo? Eu li certo? Quem vai pastorear você? O cordeiro. Tá certo isso? O cordeiro pastoreando as ovelhas. Tá certo isso? Normalmente, quem é que é o pastor? Quem é que cuida das ovelhas? Pastor, eu falei pastor antes de falar que cuida, né? Puxa vida. Quem é que cuida das ovelhas? Pastor. Quem deveria cuidar do rebanho? O pastor. Mas fala que o cordeiro que se encontra no meio do trono, ele vai apacentar o rebanho. O cordeiro será o seu pastor. Enquanto nós estamos na terra, Jesus falou que ele é o nosso bom pastor. Na terra. Você precisa de pastor na terra. Você precisa ser pastoreado na terra. Por quê? Porque nós somos rebeldes. Porque nós fugimos. Porque nós não conhecemos o caminho. E a gente sai do caminho e o pastor vai lá com o cajado e puxa você de volta e fala, vem cá, não foge não. Porque na terra tem ovelha. E também tem lobo. E o lobo vem e quer pegar as ovelhas. E o pastor vai e protege. Tem o leão, que anda ao nosso redor querendo pegar a gente. O pastor está ali para nos proteger. No céu não vai ter isso. No céu não vai ter rebeldia. No céu não vai ter lobo. No céu não vai ter ninguém para roubar você, para matar você. Não precisa mais do pastor. Agora Jesus vai se colocar no nosso meio, como um de nós. Viu? O cordeiro que estava no trono, ele vai estar no nosso meio. Jesus não nos salvou para que no céu ele fique no trono e a gente fique ajoelhado, adorando ele apenas. Não foi só para isso. Ele nos salvou para que nós pudéssemos caminhar com ele, para que nós pudéssemos ter comunhão com ele, para que nós pudéssemos ter relacionamento com ele. O cordeiro vai estar no nosso meio e ele vai ser o nosso guia. Ele vai nos levar para passear no céu. Ele vai dar as mãos para você e vai te levar para um passeio no céu. E vai te mostrar todo o céu. E olha que o céu é grande, hein? Ele vai te levar para cada canto do céu. E vai te mostrar as maravilhas do céu. Ele não vai ser o Deus do trono que não se chega perto de nós. Ele vai estar no nosso meio. Vai ser um de nós. Porque ele precisa? Não, porque ele quer ser um de nós. Ele quer ser um de nós. Ele quis tanto que nós estivéssemos lá com ele no céu, que ele se tornou homem, morreu na cruz, nos redimiu, para que nós pudéssemos ir para o céu. E novamente o cordeiro,
aquele que é o único digno de abrir os selos, aquele que é o único digno de abrir os selos, Ele vai estar do nosso lado, nos pastoreando, nos amando, cuidando de nós. Estará com a gente no céu. Com a gente quem? A igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos ficar em pé?